Olá, meus nobres, aqui quem vos fala é o pastor Rafael Nunes e eu quero compartilhar com você apenas dois versículos da Bíblia que está registrado em Apocalipse, capítulo de número 2, verso 1 e verso 2. Eu já estou aqui com a minha Bíblia aberta para estudar com você no decorrer de alguns minutos. Prometo que serei muito breve na minha fala, mas houve uma necessidade de eu compartilhar esses dois versículos com você, principalmente para você que é líder, que é um pastor que está à frente de um trabalho, ou seja, de uma obra. Apocalipse capítulo 2, verso 1. Você está preparado? Então vem comigo, vamos estudar as Escrituras Sagradas. Verso 1 diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. A palavra anjo aqui não está no sentido original da sua palavra, que quer dizer um ser angelical ou um ser espiritual, como nós estamos acostumados a ver quando nós meditamos nas Escrituras, principalmente no Antigo Testamento. Os anjos tiveram muito destaque no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Os anjos foram aqueles que trouxeram mensagens de Deus para algumas pessoas que Deus chamou como profetas. Daniel, principalmente, Ezequiel teve uma experiência também do tipo dessa, aonde os seres angelicais se apresentaram a eles, lhes transmitindo uma mensagem. Então, esse anjo que o próprio Jesus se refere a João não é um anjo propriamente dito, um ser angelical, mas esse nome é dedicadamente falando aos pastores, aos líderes que estão à frente do trabalho do Senhor, à frente da igreja. Por que anjo? Porque são os pastores que transmitem o oráculo do Senhor, a palavra do Senhor. São eles que estão à frente do trabalho, estão ali pastoreando, estão ali arrebanhando as ovelhas do Senhor, instruindo, chorando, gemendo por conta do rebanho, ou seja, exercendo sua liderança como porta-voz de Deus para o rebanho do Senhor. E ele diz: isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 cartiçais de ouro. A revelação das 7 estrelas que aparecem na mão do Senhor, na palma da mão do Senhor, está no versículo 20, acima do capítulo 2, que está no capítulo 1 de Apocalipse, que diz que as 7 estrelas são os 7 anjos da igreja. O termo estrela não está no sentido de que você deva brilhar, de que você deva ser ovacionado pela sua igreja. É lógico que um pastor que desenvolve um bom trabalho é louvado no bom sentido, mas a honra e a glória tem que ser dada pelo Senhor Jesus. Ou seja, um líder de uma igreja, ele não pode, em hipótese alguma, se deixar levar pelo reconhecimento, pelo louvor de suas ovelhas, a ponto dele se ensoberbecer, achar que só ele pode, só ele faz, achar que ele é superior ou está acima de todos. A Bíblia diz que a soberba precede a queda. Mas essas 7 estrelas representam os pastores, os 7 pastores que lideravam as 7 igrejas na Ásia Menor. Mas essas 7 estrelas, de forma não só, não se especifica ou não se limita somente a esses 7 pastores, aqueles 7 líderes que estavam à frente do rebanho, mas o termo as 7 estrelas também representam você que está à frente do rebanho. Mas a estrela que brilha, a estrela da manhã, que deve brilhar e que deve ofuscar o meu brilho e o teu brilho, é o Senhor Jesus. E você está na palma da mão do Senhor.
Um líder, em hipótese alguma, jamais pode sair da dependência do Senhor. Um líder não pode deixar de ser guiado pelo Espírito Santo. Aquele que está na palma da mão do Senhor, como está aqui, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, esse líder, em hipótese alguma, não pode sair da palma da mão do Senhor. Sair da palma da mão do Senhor é assinar a sua sentença de morte. E quando falo de morte espiritual. Quando eu, como um pastor de igreja, como um líder levantado pelo Senhor numa igreja, quando eu me permito sair não precisando mais do Senhor, eu fracasso na minha caminhada. Eu fracassarei cedo ou tarde na minha caminhada. Um líder que não está na palma das mãos do Senhor é um líder que se tornará fraco, é um líder que se tornará perigoso ao rebanho, é um líder que se tornará um mercenário, um lobo devorador das ovelhas do Senhor. Mas quando eu, como líder, me permito estar na palma das mãos do Senhor, irmãos, a proteção, a orientação divina, a instrução divina, existe força, existe refrigério, existe proteção, existe acalento. Deus estava em Cristo Jesus transmitindo uma mensagem aos anjos da igreja de Éfeso, aos pastores da igreja de Éfeso, dizendo que independente de como estivessem, a sua condição no campo missionário era para eles terem consciência de que suas vidas estavam na palma da mão do Senhor. Por isso, eu me refiro a você que é líder, a você que é igreja. Não temas as coisas que há de suceder, não temas as ameaças, não temas a oposição, não temas aqueles que querem te defraudar, aqueles que querem manchar a tua reputação, aqueles que querem de alguma forma te prejudicar. Não temas diante disso. Fique consciente de que você está na palma das mãos do Senhor. E ele ainda diz mais, ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro. No versículo 20 do capítulo 1 de Apocalipse diz que esses 7 castiçais de ouro representam as 7 igrejas. Olha, isto nos leva a entender e eu quero que você pense junto comigo, raciocine junto comigo. Deus anda no nosso meio, Cristo está no nosso meio. Assim como Moisés rogou, pediu para que o Senhor se manifestasse no meio do seu povo. E ele vai dizer no livro de Deuteronômio e também em Êxodo, dizendo, olha, se você, Senhor, se você não me dá sinais, pista de que o Senhor está no meio desse povo, então não adianta eu subir, não adianta eu liderar esse povo se o Senhor não for à frente. E o próprio Deus disse assim, eu não posso estar no meio de vocês, porque vocês são um povo de dura cerviz, coração obstinado, mas eis que enviarei o meu anjo que irá diante da minha face, que liderará você. E Deus se manifestou numa coluna de nuvem, numa coluna de fogo durante a noite. Ou seja, Deus se manifestava de várias formas no meio do seu povo. Fique consciente disso, que Deus, o Senhor, está no meio da sua igreja, trazendo proteção. Em Mateus capítulo 16, o próprio Cristo disse à igreja, aos seus apóstolos, dizendo que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a mesma, ou seja, contra ela. As portas do inferno não conseguirá impedir a atuação e a ação da igreja, principalmente nesses últimos dias. Fique consciente de que o Senhor passeia no meio da sua igreja, identificando principalmente anormalidades, identificando principalmente